tudo passa pela macroeconomia, pelo cuidado das políticas econômicas, em cuidar do dinheiro público, que provém dos impostos, e cuidar também do dinheiro que está no bolso de todos os brasileiros, o seu poder de compra. Tudo passa pela macroeconomia. E essa é a razão que a bancada federal, no fim do mês de junho, aprovou esse seminário. Como não será o primeiro, haverá outros seminários nesta linha de macroeconomia. Eu passo a palavra ao nosso presidente Raupp. Palestrantes, Dr. Márcio Roland, Dr. Marcos Lisboa e o Dr. Mansueto também, né? Que vai do IPEA, que vai palestrar aqui hoje. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores. Serei breve nesta abertura, porque a fala mais importante será a dos nossos conferencistas, dos nossos palestrantes. E dizer que, deputado Perondi, esse gesto de Vossa Excelência e de demais membros da bancada da Câmara do PMDB de promover esse seminário é, sem dúvida, um ponto muito importante para o nosso partido, porque não dizer para o nosso país. No final do mês, o PMDB Nacional, a Fundação Ulisses Guimarães, promoverá um outro seminário mais ampliado para discutir também a economia do nosso país. O Brasil vive um momento um tanto difícil, conturbado, mas o Brasil é forte, a nossa economia é sólida, e eu tenho certeza que nós vamos sair desta crise, dessas dificuldades, para um crescimento mais acentuado. Nós sabemos que qualquer economia, qualquer país, só se desenvolverá com juros baixos, com inflação baixa, com crescimento alto do PIB, com crescimento demográfico também, porque sem crescimento demográfico não há também crescimento forte na economia. Está acontecendo com Portugal e com a grande maioria dos países da Europa. O Brasil tem que se preocupar muito com isso. Então, eu encerro aqui a minha fala, Perondi, parabenizando Vossa Excelência e todos os deputados, o líder da nossa bancada aqui na Câmara, que ainda não chegou, mas deve estar chegando daqui a pouco, o deputado Eduardo Cunha, por a iniciativa de promover esse seminário para esclarecer a bancada, tanto da Câmara quanto do Senado, que é aqui que se faz, que se pratica as reformas do nosso país. E eu espero também que, assim como na área da economia, na área da reforma política, a Câmara e o Senado possam, não só o PMDB, mas todos os partidos possam se debruçar, né, nos próximos dias, para que a gente possa também aprovar, se não uma reforma profunda ainda, que sabemos que é muito difícil para valer para a eleição de 2014, pelo menos uma reforma de alguns pontos já acordados, já consensuados, para que a gente dê uma satisfação também à sociedade que está clamando por reforma no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Raupp. Passo agora ao deputado Eliseu Padilha, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que exerce uma função decisiva na formação dos filiados do PMDB em todo o Brasil. Antes de passar a palavra, agradecer o apoio da Executiva Nacional e o apoio da Fundação. Bem, eu rapidamente, em duas palavras, primeiro cumprimentar a todos os colegas deputados que aqui compareceram, senador, para nossa alegria, contando também com a presença do senador Lobão Filho, o Lobinho, servidores da casa, funcionários dos nossos deputados, assessores que também vieram conhecer um pouco sobre a economia, e uma saudação especial à mesa, que eu sintetizo, se me permitir, o Perondi, na figura do nosso presidente Raupp, presidente do nosso partido. Perondi, parabéns pela iniciativa e parabéns pela realização. Penso que tem temas que são momentâneos e que não podem ser, de forma nenhuma, adiados.
esta discussão é uma discussão que o Brasil tem que fazer, mas especialmente o PMDB tem que fazer. O maior partido do Brasil tem que ter posição nas principais áreas de expressão da administração pública, inclusive no que diz respeito à condução das finanças públicas. Nós vamos falar sobre economia, mas obviamente que a economia depende também de como anda o Estado. A nossa fundação tem procurado trazer ao debate este volume, esta edição. Ela é a edição número 11, abril, maio, junho de 2012. E o que nós estávamos propondo, e tem vários artigos, entre os quais uma entrevista com o professor Delfim Neto, nós discutíamos aqui, a economia brasileira já é a 6ª do mundo, mas o IDH é o 84º. E a Rua, em junho, veio e disse: 82% da população diz que a saúde não está boa. 48% diz que a educação tem que melhorar. Rigorosamente é o IDH. Então, agora, a que nós fizemos em março, abril, maio, procurava por responder a pergunta: qual o rumo para o Brasil? Penso que ela está esgotada ali na frente, mas se alguém tiver interesse, nós ainda conseguimos depois mandar. Então, para nós, da Fundação, é muito importante, e vamos gravar, já quero pedir a permissão dos nossos palestrantes, nós vamos gravar e depois vamos socializar entre todos os deputados e senadores, mandando para que possam fazer as devidas reflexões e formar opinião objetivamente sobre esses temas. Penso que, parando por aqui, eu já passei do limite do tempo que deveria ser utilizado e deixar, desde logo, a palavra aos nossos palestrantes, que eles é que vieram nos dizer qual é o rumo que nos espera. Na visão deles, obviamente, nós podemos também ter as nossas opiniões e espero que haja, durante o debate, inclusive, a expressão dessas opiniões. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também aos funcionários da liderança da bancada federal do PMDB, a jornalista Flávia, o chefe do gabinete de Aldenir, a Maria Clara e todos os outros funcionários. O mês de junho, os movimentos de junho, o Brasil já está diferente e será mais diferente. Os governantes, os partidos, os senadores, os deputados, as instituições que não entenderem o movimento de junho vão diminuir ou vão desaparecer ou não vão se reeleger. E o PMDB fará esse esforço, não é, meu caro presidente Raupp, começando com esse seminário para mergulhar nesse movimento renovador, histórico e transformador que foi o movimento de junho. Começaremos agora o nosso primeiro seminário de análise da política macroeconômica brasileira com o doutor Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O título que me foi dado do painel chama-se Modelo Macroeconômico Brasileiro e, basicamente, acho que a primeiro slide, a ideia inicial é se fôssemos sintetizar qual é efetivamente o modelo macroeconômico brasileiro, nós poderíamos dizer que ele é um modelo de crescimento sustentado e focado no investimento, com intenso processo de aumento de qualificação dos trabalhadores e do ensino no Brasil, redução de desigualdade de renda e aumento de oportunidades. Os dados que eu vou apresentar irão demonstrar que este é um movimento da economia brasileira, que este é um movimento dos últimos 10 anos da economia brasileira, quando a gente faz uma comparação histórica, né? Quer dizer, como é que o país vem andando, né? Ele projeta a ideia de para onde o país está indo, é o melhor previsor que nós temos para os próximos 10 anos, no mínimo os 10 anos anteriores, né? E, ao mesmo tempo, a comparação internacional, né?
Todos nós sabemos que é preciso olhar o Brasil à luz de comparações internacionais para verificar como é que são os movimentos e tendências dos ciclos econômicos do Brasil com o resto do mundo, e aí poder termos elementos de comparação internacional. Esse slide sintetiza muito bem o que vou apresentar em seguida. A ideia central é que toda estratégia de política econômica tem sido, nos últimos anos, tem sido focada em promover a competitividade através de redução de custos generalizados, seja redução do custo tributário, redução de custos financeiros, a redução de custos associados a diversos da atividade produtiva, estímulos à inovação e aumento de investimentos em infraestrutura, entre outros. Pode passar o próximo slide. Na essência da economia brasileira, toda a agenda de aumento de competitividade, ela pode ser associada a um conjunto de medidas e programas que estão em andamento ou estão em processo de movimentação, como, por exemplo, o programa de concessão em infraestrutura. Então, nós temos uma nova matriz macroeconômica, mantido o tripé econômico. O Brasil tem um tripé econômico, que é um regime de câmbio flutuante, associado com um regime de política fiscal com redução anticíclica e com redução de relação dívida-PIB no tempo, associado com uma política monetária através do regime de metas de inflação. Mantido esse regime, nós temos o que nós caracterizamos como a chamada nova matriz macroeconômica, que é a combinação de taxas reais de juros, que a gente pode dizer hoje em nível internacional, em condições de normalidades internacionais, porque as economias do mundo estão praticando taxas reais de juros, neste momento, negativa. Então, é difícil comparação das nossas taxas de juros com as internacionais, mas há uma movimentação muito forte, muito interessante, nos últimos anos, no Brasil, da redução das taxas reais de juros e do custo financeiro do investimento, né? Associado a uma taxa de câmbio mais competitiva, né? E a uma política de redução de peso de tributos na economia. O programa de concessão em infraestrutura, muito conhecido dos senhores, hoje nós estamos referindo a um programa de 470 bilhões de reais de concessões em vários setores da atividade econômica, vários setores de infraestrutura, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, entre outros, e redução de custo financeiro, eu já me referi, entre outros, e redução de tarifa de custo de energia, que todo mundo sabe a importância dessa medida em termos de redução de custos da atividade produtiva, principalmente em indústrias intensivas em energia, né? Além de desonerações voltadas para o investimento e a produção. Predominantemente, nós temos uma agenda de redução de peso de tributos na economia, que foi colocada, já avançou bastante, e essa redução está muito focada em redução de tributos para investimento e para produção, e elas são nessa ordem de caráter permanente, entre outros. Sabemos da importância da qualificação dos nossos trabalhadores e um programa chamado Pronatec, que já tem dado resultados muito interessantes e importantes para a formação dos trabalhadores no Brasil e a sua requalificação. Bom, indo aos números, que tentam, de alguma forma, que vão mostrar e vão validar esse ambiente, esse modelo macroeconômico brasileiro, o primeiro deles é uma comparação internacional das médias de crescimento. Quando a gente fala que o Brasil tem um crescimento focado no investimento, o primeiro é observar médias internacionais. E os últimos 10 anos, que nós temos dados disponíveis para muitos países do mundo, ele para em 2011. Então, a atualização é um pouco prejudicada, mas a diferença é muito pequena, mesmo com dados preliminares de 2012 e alguns dados ainda imprecisos de alguns países que têm feito revisões. Mas, na média geral, o Brasil teve uma taxa média de crescimento anual do investimento muito superior, praticamente o dobro, da média de crescimento do investimento dos países do mundo. E poucos países do mundo tiveram taxas de crescimento do investimento similar à brasileira.
muito poucos países no mundo. Esse dado demonstra claramente que o Brasil tem uma taxa de crescimento do investimento nos últimos 10 anos, com dados parando em 2011, a atualização, falei, não compromete essa média, e ela deve vir tão logo, indica que o Brasil tem tido esse comportamento. Olhando exclusivamente para o Brasil, os últimos 10 anos, e agora com dados do IBGE, aqueles são dados do FMI, portanto, tem uma pequena diferença de número entre o Brasil e de data, mas olhando para o caso brasileiro, que nós temos dados atualizados, nos últimos 10 anos, enquanto o crescimento econômico foi de 3,6%, o investimento cresceu 5,7% ao ano. Então, o investimento cresceu, puxando, portanto, o crescimento econômico brasileiro, o que é muito saudável e demonstração do chamado crescimento sustentável. Eu diria que não há outro cenário diferente que não esse também para os próximos anos. O Brasil é assim, é um país que cresce com um forte crescimento do investimento. Todos nós sabemos que ainda tem muitas oportunidades, espaços de investimento. Eu diria que na formação bruta de capital fixo, todos os senhores sabem que grande parte dela é construção civil, pesada, infraestrutura em geral. Tá? E esse sim, de fato, nós temos condições de crescer bem mais do que crescemos nesse item em relação aos últimos 10 anos. E é exatamente essa ideia do plano, do programa de concessões em infraestrutura no Brasil. Reposicionar o crescimento do investimento voltado para as instalações, vamos chamar assim, para a construção civil pesada, leve, de habitacional, a construções de infraestrutura em geral, nos próximos anos. Lembrando que este conceito é um conceito um pouco confuso na comparação internacional, porque alguns países levam em conta a construção civil fortemente voltada para a construção habitacional, e outros para construções mais pesadas ou infraestrutura. O caso brasileiro, definitivamente, é um caso de grande espaço de oportunidade de investimento em infraestrutura, e esse ciclo de investimento, portanto, deve persistir crescendo de forma muito interessante no futuro próximo, inclusive por conta deste novo componente de investimento que se adiciona aos investimentos setoriais previstos para o Brasil para estes anos seguintes. Desnecessário lembrar, mas, por exemplo, investimentos em vários setores de agropecuário, agroindustrial, automotivo, estão muito intensos no Brasil, além de investimentos em energia, exploração de pré-sal, de camada de pré-sal, entre outros. Bom, como é que estamos no movimento atual, na recuperação após a grande crise internacional de 2008, né? Efetivamente, a gente fala da crise de 2008 por conta dos seus efeitos efetivos, iniciando em 2008, e por conta da quebra de um grande banco americano, mas todos sabem que a crise efetivamente começou em 2007, e já causando efeitos em diversas economias em 2007. E ela tem se alterado ao longo do tempo, né? Ela iniciou com uma crise de crédito, uma crise imobiliária, virou uma crise de solvência fiscal de países europeus, né? Virou uma crise real de desemprego muito alto e de dificuldade de crescimento, e nós estamos indo para 2013 e 2014, num processo de recuperação ou início de retomada de recuperação das economias centrais. Efetivamente, é um processo que vai tomar algum tempo, tem alguma incerteza sobre ele. Mas se observarmos o cenário 2012 e 2013, de acordo com previsões de mercado, aqui não tem previsão do Ministério da Fazenda, previsões de mercado, e conforme projeções de agências internacionais de informação, né, os países estão acomodando taxas de crescimento este ano, de 2013 em relação a 2012. Se vocês observarem, as barrinhas azuis estão levemente menores do que as vermelhas do ano passado, e o caso do Brasil não. E aqui eu faço questão de destacar que esta comparação é uma comparação com mais de 70% do PIB mundial, ou, se você preferir, é uma comparação com países que têm me permita usar um termo um pouco fora de moda, que tem uma característica de ser meio locomotiva, né? No sentido de puxar o crescimento do resto do mundo. Então, são grandes economias do mundo, com grandes participações na produção industrial do mundo, com grande participação no comércio mundial, e quando ela se move, ela move taxas de crescimento mundo afora, né? Então, eu estou me referindo a Estados Unidos, a área do euro, China,
Japão, entre outros. E note que o Brasil está num processo de recuperação, mesmo neste ambiente de adversidade internacional. É só observar as barrinhas, ela deixa muito claro essa ideia. O fato interessante que tem acontecido, lamentavelmente, é uma frustração de expectativas recorrentes da recuperação das economias mundiais. Então, esse gráfico ele conta a história mais ou menos do seguinte: a cada período de tempo, as previsões sobre o futuro e sobre o crescimento das economias mundiais são frustrados, como pode se observar, por exemplo, para 2013. Tá? Em abril de 2011, previa-se um crescimento do mundo para 2013 de 4,5%. Tá? E essa previsão vem caindo a cada revisão periódica do FMI, de sorte que, em julho desse ano, o FMI já está prevendo um crescimento de 3,1% para este ano. Tá? E já tem quem acredite que a economia mundial, na média, incluindo a China, deve crescer ainda menos que isso. Então, é um cenário internacional de início de um processo de recuperação, mas certamente com algumas dificuldades e incertezas no processo. Tá? Quando nós olhamos, esse mapa ele tem uma mensagem clara e objetiva. Quando nós olhamos o crescimento médio mundial e comparamos com o Brasil, no período da crise, a economia brasileira se sai bem. Ela tem um crescimento médio no período da crise, quando nós temos dados fechados, redondos para todos os países do mundo. O Brasil cresce, em média, 3,7%, enquanto que a média mundial, incluindo a China, que tem um crescimento muito forte, diferenciado, cresce 3,3%. Então, o Brasil tem se saído muito bem num ambiente como este. Desnecessário lembrar como viviam as economias emergentes latino-americanas, e o Brasil não é exceção, no período em que tínhamos crises internacionais nos anos 80 ou mesmo anos 90. Né? E note a nossa capacidade de resistência e de recuperação muito grande, o que é uma grande virtude da economia brasileira, como lembrou bem o deputado aqui no início da sua apresentação. Nós estamos numa fase de retomada do crescimento econômico no Brasil, depois de um ciclo de acomodação. Vale lembrar que nós iniciamos 2011 com a economia brasileira tendo acabado de crescer 7,5% em 2010. Né? Havia ali um processo inflacionário causado em grande parte por choques de oferta internacional, choques de oferta doméstica, choques de preços de commodities em geral, e no Brasil particularmente problemas de seca, entre outros. Nós tínhamos que acomodar o crescimento econômico brasileiro. A avaliação era generalizada de que iniciávamos 2011 com a economia aquecida e era preciso acomodar, e assim o fez. Nós o fizemos. A economia brasileira se acomodou, digamos, e permitiu que nós tivéssemos um processo de consolidação dessa nova matriz econômica, inclusive políticas fiscais responsáveis, flexibilizando a política monetária e, ao mesmo tempo, um esforço do governo para reduzir as despesas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para desonerações que são muito importantes para o setor produtivo brasileiro. O que acontece é que, de 2011 para 2012, agrava-se um tanto mais o cenário internacional, e todos nós sabemos disso. Nós iniciamos 2012 com um acúmulo de estoques da indústria brasileira e, ao mesmo tempo, com o nível de utilização da capacidade instalada relativamente baixo. Então, nós tínhamos que, ao longo de 2012, promover a desova dos estoques na economia brasileira e, ao mesmo tempo, recuperar o nível de utilização da capacidade instalada. Né? E o que é feito? E essa previsão e essa avaliação, ela se mostrou bem sucedida, porque ao final do ano de 2012, nós não só tínhamos recuperado o nível de estoque para um nível médio, adequado da indústria, da economia brasileira, como também tínhamos recuperado o nível de utilização da capacidade instalada e a confiança dos empresários e dos consumidores. Tanto é que, final de 2012, nós temos um crescimento de investimento muito significativo já no último trimestre de 2012. E isso entra para 2013 adentro. E é isso que eu estou mostrando aqui. Você tem uma recuperação da economia, pode passar, e você tem uma recuperação das taxas de investimento.
Como eu havia dito, é um crescimento econômico sustentável, focado no investimento, que é um motor importante de geração de demanda agregada e, portanto, de crescimento sustentável no longo prazo. E se você passar, você vai ver que o Brasil tem esse destaque de crescimento perante a média mundial nesses 2 trimestres, tá? E o que é mais impressionante é o último dado da PIM, da produção industrial mensal brasileira, de junho deste ano, mostrando que, na comparação com junho do ano passado, a produção de bens de capital cresceu 18% no Brasil. Não se compra, não se contrata e não se produz bens de capital se não tem demanda prospectiva, se não acredita, não se estoca bens de capital. Eu não conheço empresário que compra bem de capital e que encomenda e ele vai estocar. É porque ele acredita que a economia brasileira está tendo um dinamismo e é só observar o dinamismo do mercado doméstico brasileiro que a gente vai ver que ele está diferenciado em relação à média mundial. A indústria, em relação ao mesmo período, cresceu 3,1%. Na comparação que a gente chama na margem, em relação ao mês anterior, a indústria cresceu 1,9% e bens de capital 6,3%. Desde do quarto trimestre do ano passado até este semestre desse ano, essa tem sido a dinâmica da economia brasileira. A recuperação do crescimento, com forte aumento de investimento, com forte encomenda de bens de capital. É exatamente isso que os números estão mostrando. Pode passar. Como o seminário tem um título Modelo Macroeconômico Brasileiro, eu não pude deixar de apresentar os cenários também de longo prazo da economia brasileira. Tá? E aí eu mudo para o capítulo do mercado de trabalho, vamos chamar assim. E aí, se nós observarmos, o Brasil tem sido um país de crescimento sustentável com redução da desigualdade de renda e de oportunidade. É só observar esse gráfico. Esse gráfico fala por si. Eu estou fazendo questão de apresentar números e os números falam por si. Né? Talvez seja meu viés de professor de economia mais focado em números, mais econometrista. Né? Só olhar os números, eles dizem para você o que está acontecendo. E o que nós temos? Redução sistemática, consistente e continuada nas taxas de desemprego médias no Brasil. Note que isso aí são taxas médias de desemprego, não é a última taxa necessariamente, que é o que importa, ver se o movimento de médio prazo está consistente no país. Se você observar, saímos de desemprego de 12,3% em relação à PEA, para a média deste ano, o primeiro semestre desse ano, de 5,7%. Tá? Assim como, o que é mais impressionante, é o aumento da formalização do mercado de trabalho no Brasil. Era um reclame generalizado. Os senhores devem ter enfrentado muitos problemas quanto a isso no passado. Os trabalhadores desejavam se formalizar no Brasil. Chegamos a uma situação, em algum tempo atrás, que para cada 10 empregos criados no Brasil, 5 eram informais. Hoje, para cada emprego criado no Brasil, na verdade, no fluxo, praticamente todo é formal. Tá? Mas como temos um estoque de emprego informal, 73,4% de formalização na média do semestre, que ela já passa de 75% na ponta. Tá? Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, um país menos desigual, né? E em diversos outros seminários já manifestei isso, que eu sou de uma geração, insisto aos senhores, que nós passamos a não tolerar desigualdade no Brasil e passamos a não tolerar pobreza, muito menos de pobreza extrema no Brasil. É extraordinário os resultados que a gente tem aqui dos últimos anos. Aumento significativo da renda per capita dos brasileiros, tá? Consistente com o crescimento econômico, em linha com o crescimento econômico, com o crescimento voltado para investimento e, ao mesmo tempo, redução do coeficiente de Gini, que é o índice de desigualdade social no Brasil. E se vocês observarem, esses dois indicadores, eles têm um movimento tendencial, tá? Quase autônomo em relação a flutuações cíclicas de curto prazo.